Então, eu queria muito falar para vocês tudo, que eu acho bem interessante. Às vezes as pessoas olham para a gente de uma forma e acham que você já veio daquele jeito, né? Sim. As pessoas não veem de onde você veio, o que você passou. Então as pessoas só lhe veem daquele jeito e acham que você sempre foi aquele jeito. Então, assim, Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do casal. Hoje estou mais uma vez aqui ao lado da minha maravilhosa esposa Yasmin Castanha. Oi. Eu sou o Júlio César, para quem não me conhece. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Hoje a gente vai conhecer a história de uma grande personal aqui da nossa cidade, Rita. oi, pessoal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Fica à vontade, a gente vai bater um papo aqui, né? Conhecer sua história, Vamos, falar um sim. pouquinho de saúde, Isso. de vida. Pois é, né? Porque você é uma mulher que inspira aí várias mulheres. Ai, fico feliz em saber disso. Já para começar, quando a gente decidiu fazer o podcast, né? E a gente abriu o nosso Instagram, você foi uma das pessoas que foi requisitada lá para estar aqui, viu? Ai, que coisa boa, feliz. Foi. Ai, gente, eu tô super feliz por estar aqui, né? Por ser meu primeiro podcast, né? Então, assim, eu tô super feliz. E como eu falei para eles, logo quando eu cheguei, é o primeiro, e ser logo com dois, eu fiquei assim, estou bem nervosa. Pessoal, eu queria pedir a vocês a inscrição de vocês. É um termômetro, né? Pra gente saber que vocês estão gostando. Comentem muito, curtam. Logo aqui embaixo do vídeo tem a inscrição. E vamos lá para esse bate-papo. Vamos lá. Rita, se apresenta aí para quem não lhe conhece, de onde você é, de onde Certo. você veio, se não sou daqui. Vamos lá. O meu nome é Rita de Cássia Martins, né? No meu Instagram é sempre Rita Martins. E eu venho da cidade de Brejão. Não da cidade, mas do interior de Brejão, né? Eu morei no sítio até os 9 anos de idade. Vindo de uma cidade bem pequenininha, e o sítio ainda era bem distante, né? E onde a gente estudava em Brejão, andava 9 a 10 quilômetros para ir e para voltar. A gente não tinha carro. Meu pai tinha carro, mas era só para levar os estudantes dos moradores, dos fazendeiros, né? Que eles traziam para a cidade. Os filhos tinham que ir a pé mesmo. A gente nunca teve moleza. Então a gente veio eu vim, né? De uma família bem humilde que tinha que trabalhar na lavoura. Desde os 5 anos de idade eu trabalhava na lavoura. Estudava, chegava no sítio, almoçava, ia para a lavoura. Trabalhava até umas 5 da tarde. E era assim até os meus 9 anos. Né? Os 9 anos, meus pais decidiram vender o sítio porque a situação ficou difícil e nós viemos para a cidade, para aqui para Garanhuns. E chegando aqui em Garanhuns, nós alugamos uma casa. Já veio com a dificuldade, porque foi no tempo do governo Collor, e o Collor pegou o dinheiro que minha mãe tinha vendido o sítio, e foi muito difícil. Então, a gente ficou numa situação bem difícil, que era o dinheiro que a gente tinha, né, que meus pais tinham, mas eu não entendia muito, que eu tinha 9 anos. Então, foi complicado, porque meu pai teve que trabalhar muito para poder sustentar a família, né? E eu sempre estudei no João da Mata, no colégio de estado. E a gente tinha que se virar, uns 30, para também ter um trocadinho. Então, assim, eu fico sempre ansiosa para falar da minha infância, sabe? Porque já corta a voz, porque é um pouco bem difícil minha infância. Para eu falar bem dela, acho que só no próximo podcast. Porque ela é difícil. Mas, assim, estudei no João da Mata, então a gente tinha que trabalhar, porque meu pai às vezes parava de trabalhar, às vezes faltava comida em casa, né? Então a gente era... Ai, gente, tu vai cortar um bocado. Tu vai cortar um bocado aí. Ai. Ai, gente, é porque, desculpa, quando eu falo da minha infância, isso bate muito em mim, sabe?
Tu vai cortar, não vai? Não vê de onde você veio, o que você passou. Então as pessoas só lhe vê daquele jeito e acham que você sempre foi aquele jeito. Então, assim, me botou na cruz, sabe? E até os 12 anos eu apanhava muito, muito, muito. E nessa infância, quando minha mãe me teve, ela descobriu uma traição que até hoje meu pai nunca confirmou para ela. E como foi no meu resguardo, ela me colocou, né? Ela botou essa culpa toda em mim e levou para todos os meus filhos, todos os meus irmãos, essa culpa. Então, os meus 8 irmãos também me achavam culpada. Então, além da minha mãe, os meus irmãos também me condenavam. Então, para mim, era normal escutar que eu deveria ter morrido, que eu era a miséria da casa, que meus pais sempre brigavam por conta de mim, porque eu não deveria estar ali naquela casa. Então, foi muito difícil para mim entender tudo aquilo, porque eu achava que eles não eram minha família. Eu achava que eu era adotada. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei ajudá-los, procurei amá-los e procurei entender. Eu não entendia por que eu sofria tanto. Né? Então, quando meus 6 anos, que eu comecei a estudar com 6 anos, 6, 7 anos, eu chegava, sempre gostei de estudar, mas sempre tive dificuldade, porque minha mãe não deixava. Minha mãe sempre chegava e dizia, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Pegava e vinha já batendo, né? Com tabica de café, com tudo que ela tinha na mão. E eu ia, disse, mãe, eu tenho que estudar. Se você quiser estudar, vai estudar no candeeiro, na luz do candeeiro, que lá no sítio não tinha energia. Então, eu à noite ia estudar no candeeiro, mas eu tinha que ir para a lavoura. E sempre foi assim, até os meus 9 anos, quando eu, graças a Deus, saí do sítio. Então, nesse meio, eu fui abusada sexualmente 2 vezes, dos 6 aos 8 anos, e meus pais nunca souberam nada, ninguém nunca soube nada. Eu vim dizer a meus pais que eu fui estrupada aos 42 anos, porque eu já não aguentava mais escutar minha mãe falando as mesmas coisas que ainda hoje ela fala. Então, nesse período, quando eu sofri o abuso, para mim, só era mais alguma coisa que eu tinha que aguentar e segurar. Por isso que eu não falei nunca para meus irmãos, nem para meus pais, porque eu sempre apanhava. Eu sempre era culpada, então eu imaginava, ninguém vai acreditar em mim. Né? E como, de uma certa forma, aqueles abusadores falavam que era meu namoradinho e tinha um certo carinho, porque não foi grosseiro, para mim aquilo era atenção, que eu nunca tive. Então eu vim dessa infância assim, sofrida, né? Até os 12 anos, quando a gente veio para cá aos 9 anos... A gente saiu, quando a gente saiu daquele sítio, foi a melhor coisa da vida. Eu em cima do caminhão, porque acho que as mudanças eram sempre naqueles caminhões abertos, né? Com tudo que a gente tinha de imóveis. E, gente, eu acho que foi a melhor sensação que uma criança pode ter. Foi eu ver naquele sítio ficar para trás, sabe? Eu acho que não tem como eu explicar a emoção que eu nunca mais ia sentir, tudo que eu senti ali, sabe? E quando a gente veio, meus irmãos já adultos, eles sempre queriam voltar para ver o sítio. Sempre eles tinham vontade. Vamos lá, Rita, ver o sítio. Eu sempre inventava uma desculpa. Eu não vou, porque sempre. Nunca gostei de voltar para ali. Só que meus irmãos sempre tentavam falar, às vezes até tentavam relembrar o nosso passado. Eu nunca gostei, até hoje eu não gosto que eles relembrem o que a gente passou. Eu acho que Deus Ele é maravilhoso comigo o tempo todo, sabe? Deus Ele é vida em mim, porque, assim, muitas coisas eu esqueci. E as coisas que eu passei, Deus não me deixou sentir tanta dor, como um estupro, como o abuso, sabe? Eu acho que eu lembro com mais dor as coisas que minha mãe faziam comigo do que o próprio estupro, que depois foi que eu vim ver. Eu acho que eu só vim saber o que era aquilo que estava fazendo comigo quando, na realidade, quando o Xuxa falou na TV que ela foi abusada. Então, assim, foi quando eu realmente vi que eu fui estuprada, sabe? Quando você sofre muito, qualquer sofrimento para você
parece ser igual. Você não sabe distinguir. Porque eu nunca tive o amor de um pai e de uma mãe. Eu nunca tive... Os meus irmãos não culpo. Porque eles só repetiram, como eu falei no começo, o que meus pais faziam. Né? Então, eu não culpo eles. Eles são vítimas assim como eu. Mas hoje eu amo meus pais. Não só hoje, eu sempre amei eles, sabe? Por isso que eu digo que Deus é maravilhoso, porque Ele nunca deixou o mal ficar em mim. O sentimento de vingança, de rancor, dói. Você lembrar dói, né? Que eu acho que todo mundo que passou por um momento difícil dói em você. Mas Ele não me deu esse coração, Ele não deixou eu ter esse coração ruim, sabe? Deus, Ele foi maravilhoso comigo o tempo todo. Então, viemos para cá, tal. Foi difícil porque a gente ficou sem dinheiro. Mas meu pai trabalhava, mas como ele sempre brigava, toda vez que meu pai brigava, com minha mãe ele deixava de trabalhar. Aí faltava comida em casa, e a gente passava fome. E sempre foi assim. E a gente, se tinha uma coisinha no quintal, um coentozinho, um outro cebolinho, pegava lá, botava farinha, fazia uma papinha de farinha e comia. Era o que tinha, não tinha esse negócio. E não era uma semana só, era 2 semanas sem comer, sabe? Não tinha o que comer. Quando o irmão trabalhava, ele ajudava. Mas sempre era... Aí era dessa forma e a gente terminou, como disse, se acostumando. Aí a gente cresceu, com aos 12 anos foi quando eu disse baixa para minha mãe, ela nunca mais... E aos 42 anos foi quando eu falei para ela de tudo o que aconteceu, né? Ela e meu pai. E assim, a minha vida foi essa. Eu comecei a trabalhar no comércio, trabalhei... no comércio meu primeiro trabalho foi numa lanchonete, onde eu trabalhei, que eu com uns 13 anos eu já saía para trabalhar, que eu queria arrumar emprego, sabe? Então, aos 13 anos eu trabalhei em lanchonetes, só que, infelizmente, nessas lanchonetes, lá vinha aquele pessoal da sociedade achando que por você trabalhar numa lanchonete, você está ali como se fosse uma vitrine e eles poderiam ter o direito de falar palavras de baixo calão, de lhe oferecer algo como se você fosse uma prostituta, né? Então, passei pouco tempo nesse trabalho, aí saí, fui para o Grupo Pérola trabalhar também em lanchonete, onde eu passei 2 anos e meio. E meu sonho eu sempre gostei de educação física, né? O meu sonho sempre foi, só que eu não sabia porque eu era piveta, mas quando eu morava no sítio eu sempre gostava de ver as revistas que as mulheres estavam fazendo exercício e eu saía tentando imitar elas. Eu achava sempre o máximo. Tinha muito essas revistas, eu lembro. Eu adorava. E eu sempre, quando eu comecei a trabalhar, eu imaginava, sabe, fazer uma faculdade, mas aquilo era muito distante, porque eu nunca tive condições. Eu disse, meu Deus, é tão distante esse sonho porque eu gostava da minha professora de educação física. E eu disse, não, eu vou ser igual a ela, que eu adorava vôlei, mas eu jogava péssimo. Sempre joguei péssimo, mas eu amava. Então, aí antes disso eu passava de frente ao Santa Sofia. Eu era louca para estudar no Santa Sofia, porque lá eles investem muito no esporte, né? Sempre tem as meninas do vôlei, e eu passava e dizia, eu vou entrar e vou pedir para a irmã para eu lavar os banheiros, e ela me dá o estudo. Agora eu fui boba, porque não ter feito. Eu acredito que se eu tivesse feito, eu tinha conseguido. Mas eu morta de vergonha, eu pensava que eles iam me botar para correr, né? Pobre, mal vestida, e eu olhava assim, eu vou entrar nesse colégio e vou pedir para lavar os banheiros. E eu nunca fiz isso. Me arrependi muito de não ter feito, porque eu tinha ganho uma bolsa, eu tinha estudado num colégio bom e tinha jogado vôlei. Tinha aprendido a jogar vôlei, porque eu era louca para aprender a jogar vôlei. Mas aí foi embora. Terminei meus estudos, aos 17 anos eu me casei. A primeira vez, me casei aos 17 anos, aos 22 anos me separei. E aí eu me separei para ficar com meu atual marido. Meu primeiro marido foi bem difícil, era uma vida bem... Vou dizer assim, eu sempre trabalhei para me sustentar. E é aquela coisa, aí você vem da sua infância que você passa fome, que você tem que buscar algo. E aí eu disse assim, meu Deus, será que é a minha vida? Viver para trabalhar, para sustentar homem ou então para me sustentar? Será que é meu destino isso? Porque o meu primeiro marido era assim. Ele era de cachaça, de mulheres, né? E tomar conta da casa nada. Então eu trabalhava para isso. Para me sustentar a casa, né? E eu ficava assim pensando.
Aí então veio o meu marido, que trabalhava comigo na Ferreira Costa, e ele começou a dar em cima de mim. Aí eu comecei... Vocês querem saber da minha vida toda mesmo? Sério? Aí esse meu marido começou a dar em cima de mim, dizendo assim, tu sabe que teu atual marido te trai, né? Tu sabe, a gente sabe, mas como eu tive uma educação que minha mãe dizia assim, casou foi para sempre, né? Perdeu uma virgindade é para sempre, você vai ter que sustentar. Você não pode sair do casamento porque uma mulher casada não arrumou outro homem, só... Então eu pensei que era, e sempre eu pensei assim, eu sempre tive esse pensamento. E quando eu vi ele dando em cima, e eu falava assim, menino, me deixa, pelo amor de Deus, eu sou uma mulher casada, tu só quer para me comer. Eu vou falar tudo. Tu só quer para me comer. Pô, vai arrumar uma mulher que é solteira para tu ficar com ela, pelo amor, me esquece. E ele insistindo, olha, mas é porque o seu esposo, o seu marido atual lhe trai e tal. E foi indo, então assim, ele me traía muito. Eu ia parar na delegacia por conta dele, que as mulheres que ele arrumava, mandava intimação. Aí eu ia bater na Ferreira, eu com o fardo da Ferreira Costa, vestia um casaco e ia para a delegacia, morta de vergonha, porque ela estava dizendo que eu estava defamando. E era muita confusão, eu disse, meu Deus, que vergonha. Então o delegado via aqui, assim, meu Deus, aí quer dizer que você trai a moça, ainda bota ela na delegacia. Aí o delegado mandava eu voltar, mas olha, aí eu passei por tanta coisa com esse meu marido, e tudo bem, então assim, vai levando, aí eu vou vendo que não era bem assim, não é assim, eu não posso suportar tal coisa, eu não sou obrigada a suportar tal coisa. Às vezes as mulheres, a gente vem com a educação, ou então vem com a mente que vem com isso, não, você tem que suportar isso e você tem que levar. Seu marido é ruim, se seu marido lhe traz, se seu marido lhe agride, você tem que suportar e tem que levar. E não é assim. Nós não somos obrigadas a isso, né? Nós não somos obrigadas a ter uma vida porque a sociedade diz que é o certo e você tem que fechar os olhos e levar. Não. Se aquilo aconteceu com você e você vê que você pode sair daquele relacionamento, ele vai para um canto e você para o outro e pronto. Então foi isso que eu pensei. Quando o nego começou Nego é meu marido, Alexandre, o nome dele. Então ele começou a falar e eu comecei, né? Eu sempre falava que ele estava traindo, tudo bem. Então eu fui vendo que realmente era. E eu vi que eu não tinha um marido em casa, né? Eu era sozinha. Eu tinha uma pessoa que vivia comigo e que eu tinha que sustentar ele. Então aquilo tudo foi me fazendo acreditar mais em nego e conversar mais com ele. Então chegou o tempo da gente fazer uma viagem de comércio e nessa viagem eu acabei o relacionamento. Acabei, pronto. Aí até hoje nós esse ano vamos fazer 25 anos juntos. Eu e nego, então tá com 25 anos que eu deixei ele e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi me separar. E nesse meio termo, então, aí veio a educação física, mas com a chance de eu entrar numa faculdade. Não é? Eu comecei eu saí da Ferreira Costa, eu ainda tive meu filho, quando eu tinha 2 anos, ele tinha nascido com 2 anos, eu tive depressão, por conta dessa minha infância, porque quando passando do tempo parece que as coisas vão ficando mais forte em você. Né? Você acha que quando você tem um problema, você acha que ele está aqui, eu vou tampar e ele vai ficar lá no passado, ele não vai voltar. Mas aquele seu passado, ele sempre vai voltar para você. Aquele seu passado sempre está ali e vai ter uma chavezinha que vai virar e aquela portinha, aquela tampinha vai abrir e você vai ter que resolver aquele seu passado. Né? E ele sempre abria. Então, quando eu tive meu filho, o fato que meu filho foi muito desejado, muito, muito. A gente passou 7 meses para eu engravidar dele e ele foi muito desejado. Só que quando eu tive ele, eu comecei a ter essa depressão e eu ia me matando, ia matando ele, né? Eu sempre, toda vez que ele acordava, eu vinha no meu pensamento, sufoca ele e corre na rua e se joga no primeiro carro que tu vê. Sempre era isso, parece que tinha uma pessoa falando comigo e eu não entendia, não sabia o que era depressão, porque para mim, gente pobre não tinha depressão, não. Isso era frescura. E eu não entendi o que eu sentia. E para eu não perder meu filho, eu nunca falava para o meu marido o que eu estava sentindo. E eu começava a orar, pedir a Deus. Eu sabia que ele foi muito desejado. E por que eu estou querendo matar meu filho? E eu só chorava. Eu só pedia ao meu marido, assim, não me deixe só com o Renato. Fique comigo, acorde. Quando ele acordar de madrugada, acorde comigo. Só que ele trabalhava e ele tinha que acordar cedo, né? E às vezes ele dormia. Gente, era uma vontade tão grande de matar o meu filho,
sabe? Que por isso que quando acontecem as coisas, você não sabe se aquela pessoa, ela está doente. É uma doença, é uma doença inexplicável. Então, o que me segurava sempre foi Deus. Porque eu orava, errava a oração, voltava a orar e começava de uma oração que eu nem entendia, sabe? E acordava meu marido desesperada. Então, até quando deu 3 meses, eu não suportei, tive que ser internada. Tomei medicação, fiquei toda cheia de doenças, de feridas no meu corpo só tinha feridas. E até que melhorei. Então, quando eu tive meu filho, aí foi quando eu comecei a trabalhar, voltei a treinar. Eu nunca, antes não treinava porque eu não tinha condições financeiras de ir para uma academia. Então, foi melhorando as coisas. Ferreira Costa, eu trabalhava, eu ganhava bem, eu era vendedora, então eu sempre corri. Só que quando eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter um abuso pela Ferreira Costa. Porque eu não aguentava, eu ia trabalhar chorando, eu saía de casa chorando por conta da depressão. Então foi o tempo que eu dizia assim, não dá mais para mim, Ferreira Costa, já tinha 7 anos lá. Então eu pedi para sair. Aí eu pedi para sair e eu fui trabalhar como cabeleireira. Fiz um curso de cabeleireira, botei um salãozinho na minha casa. Só que a gente trabalha feita gota. Minha gente do céu, só cabeleireira merecem. Porque assim, eu trabalhava mais final de semana. Mas esse final de semana você trabalha, final de ano você trabalha, Natal você não tem sossego. E as pessoas que chegam lá sem pagar? Ai, eu com dinheirinho contadinho lá, ia chegar uma e dizia assim, não, eu vou fazer. Quando arrumava os cabelos, ia-se embora e não pagava. Eu não pagava. Aí eu disse, nego, não dá certo não. Eu trabalho demais, não ganho nada, meu filho. E nego trabalhando... E aí eu disse, rapaz, aí, não, sabe, sempre tentava alguma coisa. Aí arrumei uma noiva. Gente, eu arrumei uma noiva. Foi a coisa mais, assim, intensa que eu fiz. A gente tem um compromisso muito grande. Como é que eu não tinha juízo de dizer que eu ia arrumar uma noiva? Eu fiquei pensando assim, como é que eu vou arrumar uma noiva? E essa é muito minha amiga. Trabalhou comigo na Ferreira Costa. E a bichinha, ela tinha confiança total em mim. Eu disse assim, tu sois uma louca? Eu arrumei a noiva e arrumei as madrinhas, minha gente. Eu sozinha, sem ninguém para ajudar. Quando foi na hora da noiva, arrumei as madrinhas. Quando foi na hora da noiva, ai meu Deus, quem disse que o penteado dava certo? O penteado não dava certo. E eu nervosa, e a bichinha da noiva, ela calma. A minha sorte que ela era super calma. No final, ela ficou linda, ficou perfeita. Mas eu chorei tanto quando ela saiu de casa. E eu disse, nunca mais na minha vida eu arrumo uma noiva. Minha gente, e quando eu pensava que ela poderia chegar atrasada, que o cabelo dela não poderia ficar bom, que eu ficava assim, pensando, sabe? Eu estava tão tensa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas eu disse, nunca mais. Eu fiquei num nervoso tão grande que eu chorava, assim, descontroladamente, quando ela saiu. Mas aí ela gravou um vídeo, mandou para mim, ela agradeceu tanto. Eu disse, meu Deus, foi Jesus, porque eu acho que eu não estava mais nem ali, naquele momento. Mas aí deu tudo certo. Aí depois que eu fui cabeleireira, aí comecei a treinar em Rosane Bruno. Eu fui para Rosane Bruno treinar e tal. E num certo dia, eu sempre gostei, eu sempre tive uma postura boa para executar. E Rosane disse, Rita, tu tem uma postura tão boa, você quer estagiar aqui? Eu disse, ai meu Deus, é tudo que eu queria, sabe? Foi assim, é como Deus estava abrindo a porta para mim para dizer assim, eu achei que você vai ter a sua profissão. Aí eu aceitei na mesma hora. Aí ela disse, não, você só precisa vir um horário. Só precisa vir de manhã. E eu disse assim, não, eu quero vir os 3 horários. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Eu só estou pedindo para você vir em horário, até porque eu não tenho condições de lhe pagar. Eu disse, eu não quero receber nada. Você não precisa me pagar nada. O que você vai me dar de conhecimento, de aprendizado, já é muito. Então, por favor, me deixe ficar os 3 horários, porque eu sei que os 3 horários têm casos diferentes. Eu vou aprender muita coisa. Aí ela deixou. Aí ela falou com o André, que André é até aquele que treina comigo na academia, o carequinha. Sim. Ele vem desde Rosane Bruno. Então, ela disse, André, Rita vai estagiar e você vai me ajudar a ensinar ela. E aí ele começou, eu abri a academia às 5 da manhã junto com o André, a gente ia até às 10h30 da manhã, reabria às 3 da tarde e até às 8 da noite, 8, 9 da noite. Uma academia fechava às 8, só que eu sempre ficava porque ele me ensinava. E às vezes eu ficava até 10 da noite porque André me ensinava a dar aula coletiva. A contar as oitavas, a aprender as oitavas da música, a ensinar como eu chamar
o exercício físico e o aluno já saber o que é que eu vou fazer antes de eu fazer, eu não sabia nada disso. Então, eu ficava na frente falando e André fazia o papel de os alunos. Então, ele era muito Caxias. Eu repetia muitas vezes, porque eu tinha que contar, tinha que avisar o aluno o que é que eu ia fazer e tinha que mostrar. Então, eu errava muito, gente. Era muito, e na hora da prática mesmo, nas aulas das alunas, nossa senhora, tinha umas... E nesse momento você ainda não cursava educação física, não? Não, eu estagiava. Eu trabalhei com Rosane uns 5 anos antes de entrar na faculdade. Eu trabalhei bem antes, eu ficava estagiando, morrendo de medo do CREF aparecer lá, né? Quando o CREF aparecia... Corria. Então, eu fui estagiando lá. E ficava os 3 horários, cada coisa era diferente. Aprendi a dar aula de dança, de step, de jump, localizada, né? E atendi na musculação, como corrigir, como executar os exercícios e o mais importante, como tratar as pessoas. Né? Que quando a gente está nesse meio, como você trata as pessoas, como você leva o amor para as pessoas, porque ali na academia tem muitas pessoas que não é só a estética que eles vão ali. Eles vão ali porque eles estão muito de saco cheio do trabalho, eles estão muito de saco cheio, às vezes, de problemas de casa, sabe? Eles estão com os nervos à flor da pele, querem ali, só que você escute, só que você olhe para eles, só que você mostre para eles, se importe com eles, sabe? Então, ali não é só estética, eu não vejo só estética ali. Eu vejo a academia como um lugar que você vai para extravasar, para encontrar pessoas, para sorrir, para rir muitas vezes, porque você se diverte, sabe? Você sai de um ambiente da sua casa, ou coisas que você está trazendo para você com tanto trabalho, e você chega ali e você quer algo diferente, você quer encontrar amor no olhar de alguém, sabe? E foi isso que eu fui também, que eu vi que como é importante a gente dar o amor, porque quando você trabalha por amor, você vai extravasar o amor. Não tem como você trabalhar por amor e você fazer algo de má vontade. Então, por isso que eu fiz questão de trabalhar esses anos com Rosane, e ela não tinha condições de me pagar. Eu trabalhei, mas ela me pagou o dobro, porque o que ela me ensinou, Rosane, eu sou grata a ela até hoje, a André, a Saulinho Souza, que é Saulinho que faz as decorações. Eu aprendi muito com Saulinho. Eram os 3 que trabalhavam lá, né? Saulinho antes era um dançarino, viu? Dava aula, mas vocês já sabiam disso, de Saulinho? Já. Saulinho maravilhoso, ele dava aula de dança maravilhosa, então eu aprendi muito com eles, sabe? E assim, ó, o que eu aprendi lá, a faculdade não ensina, né? Então, depois dos 5 anos que eu fiquei lá com Rosane e tal, às vezes eu dava em aulas de... férias das crianças, eu atendia crianças, né? E eu tenho uma aluna que desde os 8 anos que eu atendia ela, até hoje ela é minha cliente, que é Gabizinha. Então, assim, eu chamava elas e mais, eu fazia recreação com as crianças, tal, brincando para ganhar um dinheirinho extra, para ajudar na faculdade, sabe? Porque, assim, eu comecei a faculdade, mas eu não sabia como eu ia pagar a faculdade, porque só meu marido que trabalhava. Então, eu fiz o vestibular lá para Palmeira dos Índios. E eu disse, vamos ver o que vai dar, né? Fiz o vestibular, graças a Deus passei. Frequentei uma semana só, porque foi no mês de agosto, muita chuva. O rapaz que ia comigo, ele tinha um carro muito humilde. Tinha um buraco assim no meio do carro, que a gente via aquele negócio, um rolamento assim, que rolava. Os vidros do carro dele não desciam assim, que era difícil. E o para-brisa estava quebrado. E eu fui uma semana com ele, o nome dele era Pedro. Eu conheci ele na faculdade e topei com ele de ir para fazer. A gente fazia o curso e dividir a gasolina. Só que aquela ladeira ali, né, de Palmeiras, nossa senhora, é um perigo. E sem falar, chovendo muito, e a gente não via, e o para-brisa não funcionava. E eu disse, minha gente, a gente está correndo risco de vida aqui. E eu passei uma semana indo, só que eu desisti. Eu disse assim, Pedro, me perdoa, eu não vou conseguir. Porque, assim, a faculdade, ela não tinha uma estrutura boa, sabe? E eu corri o meu risco, um risco de vida para estar ali com o carro de Pedro, e aconteceu um acidente, então eu disse, não, eu tenho um filho para criar, eu não posso. Eu vou tentar fazer a faculdade da A6, que era bem mais caro. O carro para levar era caro.
E eu disse, eu não sei como é que eu vou pagar, mas eu preciso fazer porque é meu sonho. Então, eu vou indo. E o nego disse, nega, vamos ver o que é que a gente pode fazer. A gente vai trabalhando, vai economizando. Tinha a escola de Renato, tinha que pagar. Aí eu disse, não, Ele sempre te apoiava muito, não era? Meu marido sempre me apoiou. Ele sempre esteve comigo em tudo, assim, sabe? Graças a Deus. Para você ver como... Eu fico pensando, se eu não tivesse ouvido ele e não tivesse deixado o outro, como é que eu estaria hoje? Às vezes eu penso, sabe? Porque meu marido, ele, assim, me apoiou em tudo. Mesmo a gente nas dificuldades, a gente sempre... Eu acho que é quando você encontra a sua alma gêmea. Eu acho que eu casei com outro porque eu queria sair da fome, eu queria sair daquela vida que eu tinha, só que eu quebrei a cara bem bonitinho, viu? Porque ele não me deu nada, não. Eu continuei trabalhando para me ter as coisas. Aí, esse não, meu marido, ele é um homem, graças a Deus. Então, a nego disse, faz o vestibular de novo, para tentar. Aí eu fiz o vestibular, aí passei. Meu Deus, eu nem acredito. Meu Deus, eu passei no vestibular. Porque, assim, eu sempre fui muito difícil para aprender, para ler. Se você me dá um papel para eu ler, eu vou ler 10 vezes para me entender. Então, isso já vem da minha infância, que eu sempre tive essa... Eu não sei se foi o que a minha mãe fez eu passar, que eu tenho muita dificuldade de aprender. Interpretar um texto, muito difícil. Então, eu passei, eu fiquei admirada. Senhora, eu passei. Não vou mentir aqui para vocês. Eu fiquei assim, nossa, entrei na faculdade. Minha filha, eu nunca tive aula de biologia. No Colégio do Estado você tem uma matéria, mas você nunca teve um professor. Nunca estudei. Não sabia ciclo de Krebs, não sabia nada de biologia. Quando a professora começou a falar, eu chorava feito criança na sala de aula, porque eu não sabia. Eu tive que procurar pessoas da 6ª série para me dar livros, ou me dar ou comprar, para eu estudar. Eu comecei a estudar da 6ª série até livros, até a 8ª série, para eu saber o que danado era aquilo de biologia, que eu não sabia de nada. E educação física é tudo isso. Entendeu? Então, assim, enquanto na minha sala tinha pessoas de 17 anos que estavam saindo, eu tinha 30 anos. 30 anos e sem saber, sabe? Só tinha a boa vontade de estar ali, só tinha a vontade de ser formada. Mas aí estudava, ficava de recuperação, passava e ia-me embora, sabe? E aí pronto, eu fiz a faculdade, foi difícil para pagar o colégio, mas, minha gente, eu ficava passada assim, nunca faltou dinheiro da faculdade, nunca faltou dinheiro de pagar o carro, sabe? Deus é maravilhoso o tempo todo com a gente. Deus, ele é, meu Deus, eu não sei o que eu seria se Jesus Cristo não olhasse por mim, assim. Às vezes até eu olho assim, meu Deus, será que eu mereço tanta coisa boa? Porque como eu consegui pagar? Tinha dias que eu ia mais Schneider, a gente só tinha R$5 no bolso, R$5 a gente saía cedo, 5 horas da manhã, e a gente decidia, Schneider, a gente tem R$5. Ou a gente com pipoca, passava o dia com pipoca, ou então, às vezes, o carro deixava a gente já naquela que era o tempo que estava em reforma, a BR, para ir para Caruaru, e às vezes os carros não estavam entrando na cidade, deixava a gente no primeiro giradouro. E a gente tinha que ir cheio de lama, a gente que ia a pé. Né? A gente ia só a gente paga um mototáxi, ou a gente come pipoca o dia todo, a gente vai decidir. Então, a gente decidia comer pipoca o dia todo, com R$5 e ia a pé. Mas chegava na faculdade podre, porque era muita lama. Então, a gente saía dali lá para a SES, eu não sei se vocês têm dimensão, mais ou menos fica a SES lá, em Caruaru. Então, a gente saía do primeiro e a gente só ria. A gente nunca viu dificuldade naquilo, sabe? A gente se divertia muito, eu e ela, com as mochilas nas costas, o povo passando, jogando lama na gente, e a gente só rindo. A gente era divertido. Chegava no colégio da faculdade, tomava banho, se arrumava, ia para a aula, ficava lá até 10 da noite. O dia todo na faculdade. Mas, assim, a gente nunca sentiu fome. A gente nunca sentiu, assim, sabe, aquela coisa coitadinha. Não, a gente estava ali, assim, achando o máximo, porque a gente estava realizando nosso sonho, sabe? E eu, principalmente, para mim, tudo era válido. Nada era sofrimento. E até hoje, não é. É aprendizado, porque tudo que eu passei me fez ser quem eu sou hoje. Sabe? Me fez ser forte, me fez suportar o que vinha agora. Para mim não vai ser
Ai, o mundo vai acabar. Não, para mim vai... Acho que eu vou tirar de letra, né? E aí eu me formei. Quando eu me formei, foi a coisa mais linda do mundo. Nossa, eu sonhava com aquilo da formatura. E sem falar, né, que nesse período teve Schneide, que é essa minha amiga, que ela foi a minha professora. Eu digo que ela é a professora porque ela é muito inteligente. E eu aprendia mais com ela do que com os professores, porque quando a gente tinha 4 horas dentro do carro, né? Era 2 horas para ir, 2 para voltar. E nesse período a gente estudava. E eu aprendia demais com ela, porque ela lia, quando uma pessoa lê para mim, eu já vou imaginando. E eu vou aprendendo, porque eu vou entrando. Agora, se for para eu ler, nossa senhora, não aprendo nada. Aí, quando uma pessoa lê, eu vou imaginando e vou entrando, assim, que eu sou muito da prática. É como se eu estivesse praticando aquilo, sabe? E ela me ensinava muito, que ela tem uma didática muito boa. Eu dizia assim, Nadia, estuda para tu ser professora de faculdade, porque tu tem tudo, tu vai ajudar tantos alunos. Porque eu sou, assim... A minha faculdade, eu acho que 50% é ela. Ela me ajudou. Ela fez tudo por mim, Schneide, sabe? É uma amigona. Amo aquela negrinha. Ela, assim, acho que é uma amiga que eu tenho, que a gente não vive colada, mas quando a gente, sabe, tá junto, é aquela negrinha. Eu sou fã dela. Ela trabalha mais lá em Rosane. Atende algumas alunas em outras academias, mas ela fica mais lá. E pronto, o Schneide foi o meu anjo lá, né? Me ajudou demais. Aí a gente se formou, brigava que eu nunca vi. Eu acho que eu era mãe dela em outra vida, sabia? Eu digo a ela, Schneide, eu acho que eu era tua mãe, porque eu tenho tanta vontade de bater em tu, porque eu brigava direto com ela. A gente brigava mesmo, a gente saía da faculdade, que às vezes eu ia de carro, quando a situação estava melhorando, aí eu ia de carro e a gente voltava. Às vezes ela ficava para tomar cachaça, às vezes assim, gente, tu vai me deixar sozinha voltar para Garanhuns? Ele disse assim, não, é só hoje. Aí eu brigava com ela, no outro dia eu não queria conversar com ela. Mas assim, a gente brigava, mas era aquela coisa de estar ali perto, sabe? Aí eu me formei, a gente se formou, graças a Deus. E eu só decidi arrumar meu primeiro cliente quando eu me formava, porque eu tinha o maior medo de sujar meu nome. Às vezes aparecia pessoas para eu atender, só que eu disse, não estou me sentindo segura, eu não quero que o CREF chegue, sabe? Quando eu era lá em Rosane, que eu atendia só as crianças, era só uma recreação, que eu sabia que eu brincava mais com elas do que tudo bem, mas atender mesmo o cliente eu não queria, só queria depois que eu me formasse, que eu tivesse ali embasada, que eu tivesse ali tudo certinho, para que nunca desse problema no meu nome. Eu sempre tive medo de sujar o meu nome, que eu acho que é uma coisa que a gente leva para o resto da vida e que a gente demora tanto construir e por conta de bobeira a gente pode perder, né? E perde a confiança total em qualquer pessoa. Então... Quando tu estava lá em Caruaru estudando, tu estava trabalhando ainda na academia? Ou não? Trabalhava, já acordava às 5 da manhã. Tinha dia que eu chegava em casa 1 hora da manhã, 5 horas da manhã eu já estava em Rosane. Então, assim, eu precisava disso. E já era mãe? Já era mãe. E num 4º período eu engravidei de Giovana. No 4º período eu engravidei dela e voltava com barrigão. Né? E eu não podia, me dizer, não, tu tranca e depois tu voltas. Deus me livre, menino, não tenho idade para estar trancando faculdade, não. Vocês são jovens, porque eles me chamavam de coroa, né? Eles diziam, coroa, tu fecha, depois tu volta, tu não vai conseguir. Eu disse, eu consigo. Mas, meu filho, quem passou pelo que eu passei, uma gravidez, isso não é nada. É tranquilidade, pronto. Você tem quantos filhos? 2? 2. É um de 22 e outro de 13. Tem Renato e Giovana. Então, quando tu estava na faculdade, ele já estava... Já. Eu já tinha... Com 2 anos de casada, eu engravidei dele, né? Quando eu entrei, Renato tinha uns 6 anos, mais ou menos, quando eu entrei na faculdade. Ele já era grandinho, eu tive que deixar o bichinho com as pessoas que apareciam, eu tive que deixar. Ele, sabe? Arrumava... Sorte que eu arrumei 2 pessoas maravilhosas, que foi Núbia, que criou, bem dizer, ele... E hoje em dia é Nicinha que cuida de Giovana. Mas assim, no começo eu tive dificuldade de arrumar pessoas para ele, mas Deus foi maravilhoso e arrumou essas pessoas que moravam frente da minha casa. Eu não podia pagar, pagava o que eu podia, assim, sabe? E elas aceitaram. Aí
Eu consegui levar e terminar. Porque tudo assim, tudo Deus manda uma pessoinha, né? Cuidando do detalhe, né? Deus, é porque a gente às vezes faz e acha que foi aquilo que veio. Não, é Deus que manda. Deus vai organizando, então não te aperreia, só faz. E Deus vai te guiando, Deus vai te iluminando, vai te colocando aquelas pessoas, sabe? E assim eu fui, porque até hoje eu não sei como eu paguei minha faculdade, eu não sei como eu paguei o carro, porque não é barato. A faculdade, quando eu terminei, eu acho que era 600 e pouco quando eu terminei, com mais 400 e pouco do carro. Então, isso para 12 anos atrás é muito, né? Era muito. E a gente que não tinha dinheiro, fora a escola de Renato, que era indispensável, a escola dele, a gente deixava de luxar ou de comer, mas a escola de Renato tinha que ter, né? E a gente escolheu colocar ele num colégio bom, para aquele que a gente queria. A gente acha assim, eu sempre achei assim, que a única coisa que a gente vai dar para ele é o estudo, né? Até porque pelo que eu vim, pelo que eu não tive, a gente sempre quer dar o seu filho, né? Era um bom estudo. Então ele foi para o Dom Expedito, que era uma escola muito cara, então a gente desdobrava. A gente se virava nos 30, mas deixava de comprar as coisas para casa, mas a escola dele tinha que ter. E a minha faculdade, que até hoje eu não sei como eu paguei. Mas foi Deus, né? Deus foi iluminando. E hoje sou formada, coisa que eu nunca imaginei na minha vida ser formada. Eu tinha um sonho muito grande e Deus escutou, sabe? E eu olho assim, fico pensando, meu Deus, como é que eu mereço tanta coisa boa? Sabe? Tanta coisa boa que aconteceu na minha vida. Tantas pessoas maravilhosas que Deus botou na minha vida para me ensinar. Sabe? Rosane, Cabeção, que até hoje ele me ajuda, ele me ensina. Saulinho, Schneider, as meninas que cuidaram dos meus filhos, Núbia e até hoje Nicinha, que é a madrinha, que nós somos comadres, porque ela cuida tão bem da minha filha que a minha filha chama ela de mãe. E assim, a gente tem aquela... já é família, né? E eu penso assim, acho que tudo que veio de infância veio só para me ensinar, só para me preparar, né? Porque o sofrimento prepara a gente. Quando a gente sofre muito, a gente fica preparado para tudo. E tudo que aparece na sua vida... Hoje mesmo, quando acontece alguma coisa e eu vejo uma pessoa desesperada, assim, para que isso? Sabe, eu não sei se é porque eu simplifico demais as coisas, eu não sei se é porque... Eu não sei, mas às vezes eu não dou tanto significado a uma coisa. Até a menina, Nicinha, que mora com a gente lá, que cuida de Giovana, ela disse, é porque tu sois muito calma, Rita, tu leva tudo... Eu disse, não, é que eu sei que vai resolver, eu não vejo problema nisso. Eu não vejo um problema como o problema. Eu procuro procurar a solução, eu já vejo o que a gente pode fazer. Quando chega uma pessoa muito aperreada, diz, calma, nós vamos poder fazer o quê? Eu não olho para o problema, porque se você olhar para o problema, ele fica muito grande. Então, você já ir para o outro lado e olhar, vamos ver o que a gente pode fazer? Aí se torna fácil, aquele problema fica pequeno. O que a gente controla, né? Porque às vezes não está nem no nosso controle. Não está nem no nosso controle, às vezes não faz nem parte da gente. Então, assim, aí eu sou grata. Aí essa é Rita, que começou a trabalhar e pronto. Eu já tenho clientes que estão comigo há até 13 anos, 12 anos. Você formou com quantos anos? Quando eu me formei, eu tinha 30. Hoje eu tenho 46, vou fazer 47 esse ano. Eu me formei, eu tinha 33, 32. Foi eu 33, 32, minha gente. Não lembro mais não. Já entrei velhinha, já no mercado, né? Que hoje em dia as meninas é tudo jovem, né? Eu entrei bem velhinha, mas graças a Deus, assim, todas as minhas clientes, elas, que é difícil, eu escutei quando eu tinha me formado, que eu já estava começando, aí eu escutei uma pessoa falar assim, você tem que trabalhar numa academia, porque você sabe, os clientes entram e saem e você sempre vai ficar sem dinheiro. Você sempre vai ficar sem ninguém. Então, eu me formei para ser personal. Eu nunca imaginei trabalhar em uma academia.
Eu não me vejo trabalhando numa academia para o pessoal da academia. Eu me formei para ser personal. Então, eu disse a essa pessoa, olha, eu me formei para ser personal. E mesmo que os meus alunos entram em ensaio, faz parte. Porque ninguém é obrigado a ficar comigo se não gostar do meu treino, da minha companhia. Mas um dia vai ter pessoas que vai gostar da minha companhia, vai gostar do meu treino e vai ficar comigo. Então, eu vou sair. Então, eu terminei saindo e foi quando eu decidi ir para a HIIT. E eu fui para a HIIT e estou na HIIT até hoje. Foi um local que eu escolhi, porque eu preferi escolher um local para ficar lá e não ter esse problema de estar saindo para outra academia e estar perdendo hora, que para mim tempo é dinheiro, tempo tem valor, então eu não poderia estar saindo para ir para outra. Então eu fiquei lá mesmo tendo horários vagos, mas eu decidi ficar lá, que depois aqueles horários iam ser preenchidos. Eu tinha certeza disso, sabe? Então fui paciente e cada vez um vai buscando o outro, um vai olhando o seu treino, um vai lhe enxergando e vai indicando. Aí pronto, aí hoje, graças a Deus, eu estou com elas ainda, até hoje. Tem outras que elas são mais amigas do que, do que tudo. Olha aí. Você vai perguntar alguma coisa? Falei, não foi? Nossa Senhora. Ô, Rita, em relação à questão de disciplina do teu corpo, né? Vamos falar do corpo agora. Qual foi o momento da tua vida assim que tu aprendeu a mais ter disciplina? Depois de 7 anos que eu já estava na área. Até então eu não tinha disciplina. Porque eu treinava quando um aluno faltava. E eu comecei a ver, isso não está certo. Como eu vou cobrar do meu cliente se eu não faço? Como eu vou ter um corpo que vai ser admirável para minhas clientes? E eu decidi atender, logo no começo eu atendia homem e mulher. Mas depois eu explico porque eu não... Eu tirei os homens e procurei ficar mais atendendo mulher. Mas aí eu comecei a pensar, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser espelho. E eu preciso cuidar mais de mim também, até para eu cobrar, até para eu fazer meus laboratórios e saber o que cada cliente minha está sentindo. Eu preciso fazer. Então, eu comecei a deixar um horário fixo para mim. Às vezes tinha cliente que só queria naquele horário. Eu só posso tirar nesse horário. E eu pensava, poxa, esse é meu horário, eu não posso tirar. No início eu ainda vacilava, deixava e ficava sem treinar. Aí até que quando eu fixei, eu disse, não. Mesmo clientes querendo esse horário, eu não vou passar, porque eu preciso desse horário para montar os treinos delas. É importante. E eu comecei a treinar e ter a disciplina. E comecei a ver, logo no começo, eu comia besteira, nada de nutricionista, sabe? Nada de treinos feitos, prontos, para que eu seguisse aquele treino. Era um treino que eu chegava lá, hoje eu vou fazer leg, cadeira extensora, tal, pronto. Não sabia quantas eu fazia naquele dia, se no outro dia eu não sabia se na outra semana eu já estava melhor, porque eu não marcava, não montava meus treinos. E cada vez que você vai fazendo, você vai vendo a necessidade. Eu fazia dos clientes, mas não fazia o meu. E quando você treina, o treino do seu aluno é bom. Quando eu coloco em mim, eu sei o que você está sentindo. Eu sei se você quer trabalhar a porção alta do glúteo, eu vou saber, porque eu fiz em mim, eu sei que essa porção pega, esse exercício pega. Se eu quero trabalhar a porção mais baixa, se eu quero trabalhar o glúteo máximo. Então, assim, eu vou saber porque eu faço em mim. Aí eu comecei a treinar. E aí foi quando eu vi que foi melhorando, aí comecei a procurar nutricionista e comecei a seguir. No primeiro mês que a gente está seguindo, né, dieta, a gente não faz, né? A gente faz, ai meu Deus, é um saco pesar. Aí não faz, aí desiste. Aí depois você vê a necessidade, eu vou de novo, vou tentar de novo. Aí você já melhora, você já bota o hábito de pesar. Aí você diz, não é necessário, aí vai e pesa. E esses altos e baixos que eu passei de desistir da dieta, volta para a dieta. Só que hoje chega, você vê que cada vez que você desiste e volta, você volta melhor. Sim. Então, o negócio é não desistir de vez. Desistiu, calma, é normal do ser humano. A gente nunca está numa reta, a gente sempre está ondulando, altos e baixos. Então, você voltou, você volta melhor. E você vai durar mais cada vez que vai e volta.
até você chegar e ficar mais tranquila. Então, aí eu comecei a ter esses cuidados com o corpo. Não é? Estética eu não fazia antes, só vim fazer depois dos parceiros. Mas, assim, aí a dieta e a alimentação foi a partir do 7º ano e até hoje. Hoje eu faço todos os dias. De segunda a sábado, eu treino e procuro fazer alimentação. Geralmente no domingo eu saio, não é? Mas eu procuro sair, não sair exageradamente. Só quando eu estou na TPM que eu não consigo. Na TPM eu não consigo, eu como 10 pães. Quer dizer que o mal é pão, né? Ela já disse aqui. Meu mal é pão. Meu mal é pão, é. Mas, Rita, lá na infância, tu sempre teve esse cuidado com o corpo? Era algo que tu sempre tinha aquele cuidado ou não? Tu demorou a despertar? Não. Eu, assim, não ligava. Não ligava para passar creme de corpo, nem nada dessas coisas. Nem, assim, eu gostava do que a atividade física libera na gente, né? Que a gente se sente linda, né? A gente começa a fazer o primeiro dia de educação de academia, a gente se acha que tá magra, ou que tá já definida. Eu digo isso a minhas pacientes todo dia. É sensacional. Então é a sensação, sabe? Mas eu nunca tive esse cuidado. Eu sempre fui uma pessoa magra, né? Eu tenho a genética do meu pai, que é magrinho, mas assim, eu nunca tive, só depois mesmo dos treinos que eu vim. Sempre comi batatinha frita cheia de óleo, sempre comi essas coisas. Não tinha cuidado. Foi mais depois da formação, né? Isso, depois da formação. Qual foi o hábito ou os hábitos que tu teve que tu acha que foram essenciais na tua rotina, na tua trajetória? Os hábitos, procurar acordar cedo, tomar o primeiro copo com água de manhã. Eu acho que quando eu começo o dia com coisas saudáveis, aquele dia para mim ele tem bem mais facilidade de eu seguir ele saudável. Se eu treinar, o meu treino, eu consigo fazer a dieta tranquila. Então, assim, eu acordo, tenho que tomar meu copo com água, eu tenho que tomar meu shot, sabe? E para academia, às vezes em jejum, às vezes não, mas tomar água e tomar meu shot, ele faz com que meu dia seja mais leve e mais focado no que é exercício físico e alimentação. Tu start da tua rotina. Isso. Eu acordo, vou direto copo com água. Desço, faço meu shot. Eu tenho que descer para depois subir, porque aí depois eu consigo ir ao banheiro fazer minhas necessidades. Se eu não fizer isso, a minha necessidade é como se ela não liberasse meu intestino, não fosse para ainda estar acordado, dormindo. Então, quando eu faço isso, esse tempinho que eu desço, que eu vou na cozinha, que eu volto, é como se meu organismo já está funcionando e eu consigo ir ao banheiro. Porque ir para academia, se ir ao banheiro, eu fico doidinha. Se tem uma coisa que parece que eu vou treinar inchada, eu já... Então, se eu fizer isso, o meu dia fica tranquilo, leve. Ô, Rita, e qual foi tua maior dificuldade, né? Teu desafio, dificuldade não, mas desafio, que tu teve, né? Porque tu se formou com 32, 33 que eu me formei. E aí tu entrou no mercado como personal com essa idade na época. Tu sentiu, assim, algum desafio grande por isso ou... Não senti. Eu só entrei de cabeça, sabe? Para mim tudo era bom. A atividade física, para mim tudo é bom. Nunca tive dificuldade. Não achei dificuldade nenhuma, assim, de dizer, assim, tinha aquelas coisinhas picuinhas, né, de outros profissionais que acham que você está ali para tomar o cliente dele, ou você está ali para diminuir a profissão dele. Não, eu estava ali para somar, né? E se o cliente do outro vir para mim, é a mesma coisa do meu ir para ele, né? Então, isso é normal. Mas só teve algumas picuinhas assim, mas isso para mim não é problema, não é dificuldade. Eu não achei, dificuldade. Eu achei assim, eu soube esperar. Eu soube ir para uma academia e esperar que meus alunos fossem preenchendo os horários que estavam disponíveis ali. E fui esperando. Né? Os horários que eu estava livre, eu ficava sentadinha esperando, então eu ia treinar. Mas não achei dificuldade, não. Graças a Deus, não encontrei dificuldade. Para mim, cada cliente que entrava era uma vitória, era uma alegria. Chegava em casa, nego, hoje entrou um cliente novo, tal, uma pessoa veio me procurar e elogiou. Maria, era bom demais. Assim, é bom, né? É bom demais você ver assim que as pessoas estão lhe procurando e pessoas lhe indicam. Então, foi, para mim, cada cliente é uma vitória.
tive não. Teu conselho para quem está começando nesse ramo, digamos, em posicionamento, em procurar um cliente, essas coisas? O meu primeiro conselho é: dê valor aos estágios. Vão para um estágio não pensando, porque é remunerado, eu vou ganhar quanto? Infelizmente, hoje em dia, até por conta do CREF, né, eles estão exigindo esse... Eles não liberam que é uma pessoa estagie sem receber, ter o estágio, porque o meu estágio, para mim, foi a minha faculdade. Eu aprendi demais com pessoas. Eu aprendi ali na frente dando aula e sendo corrigida pelos próprios alunos. Tinha aquela aluna, tinha uma aluna que era bem cri-cri, sabe? Então ela falava para todo mundo ouvir: a aula dessa professora eu não vou fazer não. E ela já está fazendo isso de novo. Mas aquilo só me engrandecia. Na hora eu ficava, triste, sabe? Eu ficava, nossa, o que é que eu vou fazer? Essa mulher está aqui de novo, Jesus, eu tenho que fazer uma aula boa para ela. Então ela me incentivava, ela me desafiava cada vez. Então o meu estágio foi a minha faculdade. Porque eu aprendi ali na prática, eu sofri ali, sabe? Você não sabe dar aula, essa menina não sabe dar aula. Então, a cada pessoa que está entrando, faça seu estágio bem feito. Procure, aprenda, não pense no dinheiro. O dinheiro é uma consequência que depois você vai ganhar bem mais. Não pense aí, mas infelizmente as pessoas querem primeiro saber quando vão ganhar. E elas não estão nem imaginando que elas estão ganhando. Porque elas vão ganhar sabedoria, algo que ninguém vai tirar dela. Ninguém. A prática, ninguém tira de você. E então, o que eu falo para elas é: valorize o seu estágio. Arranque das pessoas o máximo que elas sabem. Chegue perto das pessoas que sabem. Seja humilde. Peça, fale: olha, eu não sei isso, me explica, como é que tu faz isso? Porque hoje em dia as pessoas querem ir perguntar, mas acham que a pessoa não vai falar porque se falar vai tirar o seu conhecimento. E não. Seja humilde e diga que você não sabe, que você quer aprender. E que, assim, seja paciente. Seja paciente, que o seu vai chegar. Agora, ele só vai chegar se você for atrás. Eu digo paciente no sentido de quê? De não querer atropelar as coisas, né? De não querer... Como é que eu posso... Não querer ganhar o dinheiro antes de você aprender. Aprenda, faça prática, faça, sabe? Seja humilde, seja amoroso no que faz. E se você vê que aquela profissão não é sua, não está lhe batendo... Procure a sua profissão. Não fique nela só porque você acha que vai ganhar. O que eu acho é isso. Perfeito. E por que é que tu não atende mais homens? Eu atendia homens. Atendi 3 homens nesses meus 13... Quer dizer, eu tenho quase que eu tenho uns 20 anos já de profissão, contando com meus estágios, né? Mas nesse período eu atendi 3 homens só. Mas o que eu achei, não é por eles, as pessoas que eu atendi, os homens que eu atendi foram maravilhosos, respeitosos, sabe? Família. Só que as outras pessoas que estavam do outro lado, pessoas que eu nem conhecia, pessoas que me viam fazendo cardio com um aluno na rua, que eu sempre procurava entender o que é que o aluno precisa. Se ele precisa ficar na academia, eu vou ficar na academia. Se eu não preciso, eu tenho um tempo de ir para andar, eu vou andar. Então, eu via que as pessoas começavam a falar, a apontar, a achar que fulaninho deve estar pegando a personal, fulaninho deve estar... Então, essas palavras baixas que eu via que colocava meu nome, sabe, em dúvida, colocava o nome do meu marido, que eu acho que não tinha necessidade para aquilo, eu não precisava daquilo. Então, assim, não pelos meus alunos, que foram maravilhosos, mas pelas pessoas... ou amigos deles, que eu via, assim, quando você batia, você via o olhar como é, o olhar de... Não é pergunta, como é que eu posso falar? Aquela pessoa lhe acusando, sabe? Então, assim, eu olhei assim, não preciso. Então, graças a Deus, aí eu fui esperando aquele aluno, terminou, ele entrou de férias, saiu, e quando ele voltou, eu disse a ele que eu, infelizmente, eu não estava mais com cliente homens, então só mulher. Então, passei só para o nicho de mulher, que é o que eu gostava de trabalhar. Eu sempre gostei de atender mulher. Eu atendia homem
condição financeira. O que aparecer, você pega. No começo da sua profissão é assim, né? Porque você quer ganhar dinheiro e o que aparecer você vai pegando. Só que depois você vai vendo e você vai vendo o seu nicho. O que é que você faz melhor? E eu atendo melhor mulher. Eu gosto de atender mulher. Eu me sinto à vontade. Porque quando eu ia atender um homem, você vai com a roupa mais composta, porque você vai agachar. Você não pode ir com uma camisetinha. Você não pode tocar de todo jeito no homem. Você tem que ter mais profissionalismo. Com a mulher, a gente é mais amiga, então você pega na mulher, você toca na bunda dela, aperta a bunda, ó, senta aqui, entendeu? Porque a musculação é isso. Quando você treina com alguém lhe tocando, você vai contraindo mais. Você vai sempre ativando o seu sistema nervoso central e você vai sentindo. Se eu toco na sua bunda, você contrai. Então, eu vou sempre ali. Eu não vou fazer isso no homem, né? Então, eu estava muito engessada. E quando eu atendo a mulher, não. Mas eu tenho um homem, viu? Eu atendo um homem, até esqueci do meu Mané. Manuel é meu amor, né? Manuel, eu atendo ele, que ele, desde a HIT antiga, que Manuel foi o único homem que... meu Deus, eu estava esquecendo de Manuel. Como é que ele, se ele escutar isso, ele vai dizer, eu vou lhe pegar. Ele vai dizer, eu vou pegar você, viu? Não, Manuel é meu amor. Então, Manuel ainda é o único que eu atendo ele. Porque ele é leve, sabe? Eu me sinto à vontade, ele é como um filho para mim. Então, acho que eu vejo meu filho nele. Então, assim, e aí atendeu e André ele, né? Apesar que ele gosta mais de treinar com o André. Ele fica, porque André pega mais. Então, assim, eu atendo ele, mal de que ele é aluno de André. Né? E a gente sempre divide os alunos. Mas só foi por isso mesmo que eu não... E eu amo atender mulher. Mesmo elas me xingando na TPM. Menina, porque eu acho que, olha, esses dias a gente vinha conversando da academia, eu digo, olha, se tem uma coisa que personal é psicólogo, porque a gente só escuta as histórias, ó, quando tá perto de vocês. Eu acho que é um momento de desabafo, né? E mulher que eu acho muito. Que desabafa mesmo. Elas brigam, assim, teve já umas que elas brigavam mesmo comigo, brabas. Xingavam, eu já tive umas alunas que eu até pedi a Deus que Deus arrumasse um caminho para elas, porque tem umas que elas brigam mesmo. Elas chegam ali xingar, ali humilhar mesmo. Sabe? Eu já passei por todas, assim. Então, quando você chega com uma dessas, então a gente pede a Deus que Deus já mostre o caminho dela, para que você não perca o equilíbrio. Porque lidar com mulher é bem difícil, né? Mas tem umas que são muito difíceis. E aí, quando aparece uma dessa, aí Deus arruma um jeitinho e tira ela de perto de mim. E deve aparecer aquelas que olham pra você, olham pra tu e faz, eu quero esse corpo. Vou ficar próximo mês. Não é que é logo pra gente, não, tenha paciência, pelo amor de Deus. Na hora de contratar, eu vou falar com Rita porque eu quero o corpo dela daqui a um mês. Tem também, tem. Eu disse, não, tem que ter paciência. E quer fazer tudo, quer treinar tudo. Eu disse, não, treino é paciência. Treino tem que ser elaborado, tem que ser tudo direitinho pra não dar erro. Né? E nunca vai crescer desse jeito. Treina para a musculatura ficar madura, ela é de ano após ano. Tu tem quantos anos de musculação que você faz assim? Que eu faço, eu tenho 47, meu Deus. Aí eu acho que vou fazer, eu já conto 47, né? Eu tenho 46. Mas eu tenho uns 30 anos. Quando eu fui para Rosane, eu fui com o meu filho, tinha 22 anos. Ele tem... tá com 20 e 22 anos, tá? Foi quando o meu filho... Quando realmente eu treinava antes, mas era meia boca, né? Mas que eu fiquei firme com o Rosane foi uns 22 anos que eu treino. Pois é, tá vendo, né? 22 anos. Aí o pessoal... Um mês quer ficar... E um mês quer estar lá botando todas as cargas e levantando sorrindo. Não, e sem falar, levantando a máquina. E sem falar que olha para a pessoa e acha que você tomou bomba, né? E diz assim, não, ela tomou bomba, por isso que ela é desse jeito, senão, gente. Eu ia perguntar, como é que tu lidar com essas... Porque tem, né, a gente, muita gente que lhe admira, que você inspira, mas eu acredito que também tem muitas críticas, né? Tem muitas críticas, porque acham logo que você é desse jeito, primeiro porque faz cirurgia, né? Eu fiz algumas cirurgias, sim. Aí diz assim, mas ela é assim, o abdômen dela é porque ela fez cirurgia, ela fez lipo, ou então é porque ela toma, né, bomba, ela é acompanhada por Ferraz, então ela toma bomba e tal. Então, é assim, sempre tem esses comentários. Então, assim, o que eu falo, cirurgia fiz sim. E quando eu suplemento com Ferraz, a minha porcentagem, né, que sempre eles colocam, até porque eu estou entrando na menopausa, né, então eu tenho que regular os meus hormônios.
E então eu tenho que estar regulando eles. Então, assim, é o mínimo do mínimo, tipo 2,5 de oxandrolona, né? Então, assim, não vou negar, eu não tomo 2,5. Então, é muito pouco, é para controlar, né? Alguns hormônios, não é nada de dizer assim, nossa, ela toma para ficar forte. Não, até porque eu não gosto de ficar forte. É uma briga quando eu vou para a Ferraz, porque eu olha, eu não quero ficar grande, eu não gosto, eu gosto de ficar magra. Apesar que a minha estrutura óssea não permite que eu seja magra, slim, não permite. Porque eu tenho uma estrutura óssea larga, né? Então, assim, eu também tenho que aceitar o meu corpo. Mas também forte, colchão, bração, toda grandona, eu não gosto. Eu, Rita, não gosto. Tem pessoas que gostam, né, de ficar, mas eu não gosto. Eu me sinto bem magra. Não ficar grande demais, não. Então, por isso que eu tenho o maior cuidado de mesmo para minha menopausa, eu tenho o maior medo de estar tomando suplementação hormonal por conta disso. Porque eu tenho uma facilidade, né? Eu tenho costas, meus membros superiores, eles desenvolvem muito. Então, tá com um mês que o meu treino, eu só estou treinando 2 vezes membros superiores. Um de ombro e um de costa. Só são 2 treinos, eu não treino peitoral, eu não treino bíceps, porque eu tenho uma genética grande para os meus trapézios, então qualquer coisa eu já fico mostrando muito, então eu tenho que evitar ao máximo esses treinos. Faço, mas faço só na quarta e no sábado só. É porque a galera acha que por ter feito cirurgia, né, por fazer acompanhamento, acha que não tem o esforço, né? Mas é o que eu falo a todo mundo, minha gente, olha, o esforço é igual. É igual, porque não você tem. Assim, faça a cirurgia e não treine para você ver. Exatamente. Porque, olha, quando eu fiz minha cirurgia, minha gente, meu marido olhava para minha bunda e disse... Ô, minha filha, ele arrancou sua bunda também? Gente, porque a gente fica feia depois da cirurgia, viu? Porque eu fiz a cirurgia de peito, né? Que eu ajeitei o peito. Porque quando eu fiz a primeira cirurgia de peito, e eu fiz lipo, eu com 20 dias engravidei. Foi mesmo? Foi, minha gente, eu quase ficava louca. Passada. Não tinha nem feito... Não, eu fiz... O primeiro começou porque assim, eu fiz quando eu tive Renato tinha 8 anos e a gente doida para engravidar de novo, né? Então eu fui para o médico, quando chegou lá para fazer o exame, o médico disse, mulher, tu estás toda seca, teus ovários estão murchos, tu estás estéril. Eu assim, eu olhei para ele, assim, meu Deus, mas como é que você fala isso para mim? Se eu tivesse louca para ter uma filha, eu saí daqui desesperada, né? Porque eu estava afim, mas eu sempre fui aquela pessoa que não me choca com muita coisa, né? E eu disse, como é que você fala isso para uma pessoa que vem aqui querendo ter filho? Porque tu estás seca mesmo, tu és estéril, vai-te embora namorar que tu não vai ter mais filho, não. Aí eu disse, meu Deus, que homem mais insensível. Aí tudo bem, né? Eu disse, infelizmente a gente não vai ter o segundo filho, porque ele disse que eu estava estéril. E levei, nada de sofrimento, tudo bem. Fui embora, né? Agora eu vou me ajeitar, né? Ficar aprumadinha. Aí botei os peitinhos, fiz lipo, fui embora, toda em dezembro. Aí, no 25 de dezembro, marido foi lá, que eu fui para Caruaru, fiquei na casa da minha irmã, eu fiz a cirurgia em Caruaru. E eu fiquei na casa da minha irmã, e meu marido seco em casa, não tinha feito nada. Chegou, disse, Nica, vamos namorar, vamos dar um sarrinho. Fui dar um sarrinho com aquele macacão horrível de cirurgia. Não é que eu engravidei. Eu olhei para ele e disse, nego, filho da peste. Durante tanto tempo, tu não me botou um bucho em mim. Depois que eu fiz minha lipo, tu viesse botar um bucho em mim, que eu chorei, minha gente. Eu passei 3 meses para aceitar a gravidez. Porque eu pensava, eu não tinha seios, meu seio era muito pequenininho. E eu pensei, nossa, aí eu botei 280 ml nos peitos, já estava grande. Eu disse, vai crescer, eu vou ficar uma porca. Eu vou ficar cheia de celulite, cheia de estria. E a cicatriz da lipo ficaram cheias de queloide. Sim, por conta o hormônio, uma mudança muito grande, né, na gravidez. E eu fiquei com as cicatrizes aqui de trás das lipo, cheia de queloide, horrível. E eu disse, pronto, agora danou-se tudo. Se eu tivesse querendo, eu quero ficar com um corpo bonito, agora danou-se. Vai ficar mais não. Aí, depois de 3 meses, eu aceitei a gravidez e tal. Chegou, tive menina. Depois que eu tive Giovana, as queloides, tudo incrível no nosso corpo. Então, elas saíram. Todas as queloides que eu tinha desapareceram. Só foi aquele turbilhões de hormônios ali, né?
Então eu fiquei bem, só que aí quando o Giovana fez 2 anos, aí eu fui fazer a cirurgia de novo para segurar os peitos, ajeitar os peitos de novo, tudo de novo e fazer a lipo, né? Então aí eu fiz a lipo e fiz uma mini abdominoplastia para corrigir a cesárea. Porque a minha cesárea ficava muito alta, todos os meus biquínis via cicatriz, então aquilo me incomodava. Aí eu fui fazer para corrigir a cesárea. Então, aí eu fez o corte, puxou e ajeitou a mama e fez a lipo. Né? Então, aí tá o quê? Minha menina tem 13 anos. Então, tem 13 anos que eu fiz isso. E se você passar esses 13 anos e você não se cuidar, você volta. Com certeza. Se você fizer uma cirurgia e você no outro dia volta. Então, quando eu em casa, né? Toda cheia com aquele macacão toda vez, andando cacunda assim, que você não pode se esticar por conta da cirurgia. Aí nego olhava e dizia assim, meu Deus do céu, nega. E ele tirou a tua bunda também, foi? Eu disse assim, nega, isso é coisa de dizer uma mulher que fez uma cirurgia, que tá toda aqui descabelada, tudo aqui troncho, e tu ainda vem para atingir a gente desse jeito. Ele disse, não, nega, é porque tá demais. Tu não tinha... A tua bunda sumiu, nega, a tua bunda sumiu. Eu disse, pronto. Aí, com o passar do tempo, você vai... Mas, realmente, a massa magra despenca. Se você não treinar, despenca. Quem me vê assim e vê sem a cirurgia, minha gente, além da flacidez, realmente o seu bumbum morre, porque você não tem músculo ali, é só gordura. Então, não tem como ter projeção de nada. Então, fez cirurgia, pode saber que você vai ter que fazer o dobro para sustentar. Porque para sustentar uma cirurgia, um corpo bom, não é ficando em casa, não, fazendo só a cirurgia. Se for fazer a cirurgia pensando que vai ficar linda, não fica, não. Porque depois da cirurgia é que fica feia. Só depois de 6 meses é que você começa a melhorar. Porque você volta a treinar, volta aí, começa a melhorar. Mas é difícil. E o pessoal acha que não precisa fazer mais nada. Eu vou fazer a cirurgia, vou ficar em casa deitada e o resultado... E o resultado vem. Não vem não, amiga. Você tem que se esforçar bastante. E é como você disse, é se esforçar mais, né? Se esforça mais, porque para manter aquilo e para você se controlar na alimentação. Se você errar a alimentação, você erra tudo. Teve alguma fase, Rita, que tu notou que teu corpo ficou na melhor fase? Teve, porque eu gosto dele magrinho, então eu tive uma fase que eu estava bem magra, acho que há uns 2, 3 anos atrás. Eu estava bem magrinha, mais definida, sabe, toda sequinha, que é do jeito que eu gosto. Então, eu estava uns 3 anos atrás. Eu gosto sempre de ficar sequinha, com meu abdômen seco. Mas isso tudo, para eu manter o meu abdômen seco, é minha alimentação. Se eu comer meu pãozinho, se eu comer derivados de leite... Meus pãezinhos, 10 pãezinhos, só. Mas eu não como direto esses 10 pãezinhos, não, minha gente, é só na TPM. 10 pãezinhos com... 28 dias por mês. Não, eu só fico boa. Meu marido disse que eu só fico boa 10 dias do mês. Aí ele disse... Pois seu marido é melhor que o meu, né? Porque o meu tá dizendo que é 28 de TPM, então eu só fico 2, né? O dinheiro tá lascado. Ainda bem que esse ano tem um diazinho. Mas olha, para vocês que são felizes, porque toda mulher é igual. Né? Toda mulher é assim, todo homem passa por isso, porque toda mulher que chega a TPM, ela quer engolir o marido, ela quer fases que a voz, o suspiro incomoda, então não se preocupe, você vai é toda incrível. Conselhos para vocês que sofrem isso, é só não respirar. Não, e quando você tá assim, você se incomoda com a respiração, você se incomoda com o falar e você esquece, a gente esquece que está no período. Aí por isso que eu anoto, aí quando eu vou olhar assim, nossa, eu tô no período da TPM, então eu tenho que me acalmar. Eu começo a me controlar, né? Autocontrolar, mas né, é difícil. Mas você começa a controlar, tentar amenizar a situação, porque se você deixar que os sintomas da TPM lhe leve, você briga feio. Mas por isso que eu anoto e eu esqueço que eu estou entrando no período. Aí eu tenho que ir lá olhar na data. Se eu ver qualquer coisa, meus filhos já dizem, mãe, já está chegando a TPM, meu Deus do céu. Aí ele já sai, eu olho para eles, vocês também, pode sair. Baixa o pai de vocês. Então, assim, você tem que se controlar, porque senão não dá, não. Qual foi o maior aprendizado que tu trouxe da maternidade para a tua profissão?
Meu maior aprendizado da maternidade... Ai, meu Deus, a minha profissão. Gente do céu. Eu acho que é o amor. Eu acho que o amor transforma. Para mim, o amor é o maior significado do mundo. O amor que você sente de ser mãe é o amor que você quer dar a qualquer pessoa. Você sente que você é miudinho, mas você sente uma coisa muito grande, que é maior do que você. Então, o amor que você dá às pessoas, ele transforma. Ele transforma e faz com que aquela pessoa, que você está sendo sincero, que você está sendo verdadeiro. Então, acho que é o amor. Muito bom. Eu fiquei sem palavras. Não, mas eu fiquei... Pode chorar. Pensando nisso e com vontade de chorar, porque eu acho que isso é muito nítido da gente ver quando você está treinando suas alunas, né? A gente consegue ter uma horinha ali que vê isso. E eu acho que eu escuto também, porque eu atendo algumas alunas suas, e eu escuto muito isso, né? De como é diferente treinar com você. E aí você falando, dá para notar isso, porque é algo que você faz com amor. Né? Então, eu acho que quem recebe o treino recebe com amor. Então, acho que é isso que faz total diferença. Pode ter certeza. Eu amo o que eu faço. É tanto que quando eu vou para a psicóloga, ela diz: o que é que você gosta de fazer? Eu disse: treinar. E quando você viaja, o que é que eu gosto? Ir treinar. Gente, sério, ela disse: não, mas você precisa fazer outra coisa. Você gosta de viajar? Porque eu não gosto muito de viajar. Eu gosto de viajar se for ter treino. Aí ela disse, não, mas você precisa dizer alguma coisa que não tem treino. Mas é o que eu gosto de fazer. Então, assim, para eu treinar, a primeira coisa, eu vou olhar se o hotel tem uma academia, se na praia é tranquilo para eu andar, sabe? Então, graças a Deus que meu marido terminou aceitando essa Rita. Ele tem certeza, mas ele é muito palhaço. Meu marido é muito palhaço, é muito divertido. Os meninos adoram ele, porque tudo ele faz uma graça, tudo ele brinca. Então, Alexandre, ele mudou, sabe? Por isso que a gente tem 25 anos de casado. Porque ele me aceitou como eu sou, de botar uma foto de biquíni no Instagram, sabe? Ele sabe quem é a esposa dele. E a gente vive feliz por isso, porque um aceitou o outro como ele é, sabe? Eu vejo que não tem isso de dizer assim: ah, mas eu sou assim, eu nunca vou mudar. Não, as pessoas mudam. Se elas querem, elas mudam. Né? E até porque se o caráter daquela pessoa for, ela vai ser uma pessoa boa, né? Se ela for uma pessoa que teve uma família que deu amor, que deu carinho como ele teve, ele vai ver que aquilo que ele fez foi de errado e que ele vai mudar. Então foi isso que aconteceu com ele, né? Que ele tem uns pais maravilhosos que não aceitavam o que ele fazia e ele viu. Então hoje ele é um Alexandre diferente. Agora foi paciente. Eu fui paciente porque sempre brigava. Todo ano eu diminuía meu biquíni. Todo ano era uma briga, porque ele não aceitava. Mas eu gosto disso. Eu gosto de botar o fio dental. Não é porque eu quero me amostrar na praia para as pessoas me verem. Não, é porque eu quero chegar em casa, ficar pelada e me achar bonita. Entendeu? A mulher, ela não vai querer só vestir uma roupa curta, não é para levar um psiu na rua, não. É para mim, é para eu chegar em casa e me ver bem. É para eu chegar em casa e me despir minha roupa pro meu marido e eu fazer amor com ele me sentindo bem. Entendeu? Porque se você não sentir bem no seu corpo, você não vai namorar bem, você não vai ser feliz na sua casa, você não vai levar felicidade para ninguém. Então, eu acho que a mulher, ela tem que se sentir bem. Se você quer um biquíni fio dental, bote. Se você quer um biquíni maior, bote. E você está se sentindo bem, faça. Mas faça você se sentindo feliz. E o marido, pode ter certeza que se você tem uma esposa que está fazendo o que ela quer, você vai ter uma esposa maravilhosa, porque ela vai ser feliz do seu lado. Ela vai lhe dar o amor que ela tem, com todo o coração. Mas a partir do momento que ela está presa, ela não vai transbordar amor, porque ela não tem amor ali. Então, mais uma vez, o amor é tudo. O amor transborda, o amor transfere, o amor muda pessoas, né? E o amor é Deus. E não tem como não falar dos dois juntos, né, minha gente? Ave Maria. Pronto, aí é isso. Aí hoje ele me aceitou do jeito que eu sou hoje. Né? E hoje ele é um... Ave Maria, meu nego. Graças a Deus.
Mas isso eu falo muito, né, sobre isso, da gente primeiro aceitar o nosso corpo. Porque é uma aceitação isso mesmo, né, de você para você e não para o outro. Porque até para fazer uma mudança mesmo de corpo, se a gente não aceita ele, a gente não consegue mudar, porque não existe amor. Isso. Quando a gente não aceita o corpo, por isso que muita gente... Eu não entendo quando tu diz que se eu tenho que aceitar, então eu não vou mudar. Não, aceitar não é se conformar. Isso. Né? É diferente, é aceitar o corpo que você tem, porque quando a gente aceita, a gente dá amor a ele, e aí a mudança vem pra acontecer. Mas enquanto a gente não ama, a gente só trata ele mal. Então, é a batata frita cheia de óleo, continua, porque a gente não ama ele. Então, pra que eu vou me alimentar bem? Isso. Né? Verdade, isso. Quando você aceitar, não quer dizer que nunca vai mudar. Isso, exatamente. De jeito nenhum. Você aceitar o seu corpo não, eu estou assim, mas eu posso melhorar. E o que é que eu vou fazer para melhorar? O que é que eu posso? Eu posso começar a fazer uma atividade física, eu posso me alimentar melhor. E eu vejo que às vezes as pessoas olham na alimentação e dizem, mas eu não gosto de seguir dieta, dieta é chato. Dieta não é chato, gente. Você não precisa gastar horrores com dieta, né? É tão básico, é só você comer. Você pode comer o feijão, você pode comer o macarrão, você pode comer tudo. E se a gente for pensar, a dieta todo mundo faz, todo mundo come, né? Isso. Todo mundo tem a sua rotina. A gente só precisa ajustar e eu acho que entender também os porquês, né? Eu sempre digo que quando a gente está no processo de mudança de corpo, seja com exercício, até no exercício também, quando a gente entende o porquê de fazer aquilo, eu acho que a gente faz com mais prazer. Então, por que eu preciso comer salada? Então, vamos entender por quê, né? Porque eu preciso fazer bíceps e eu não gosto. Não entendeu o porquê? Então, acho que isso acaba... Por isso que a gente é importante, né? Que a gente ensina os porquês. Isso mesmo. Porque, então, elas têm que procurar as pessoas corretas para poder explicar. Porque depois que você escuta de um profissional o porquê, ela vai ser mais fácil. Só que às vezes as pessoas acham que já não querem ir para um nutricionista porque dizem, eu não vou porque eu não vou fazer a dieta. Mas se você for, você vai ver que você vai continuar comendo o que você come de uma forma consciente, porque você vai saber porque cada alimento ali vai fazer o bem e nas porções menores. É só isso que vai mudar. Mas talvez ela vai continuar comendo tudo que ela come. Mas é assim, aquilo que já vem na mente da pessoa, dieta. Dieta é ruim. Então, as pessoas criam aquilo para elas, né? Mas não querem buscar o porquê. Essa é o principal e a galera vai deixando de lado, né? Só ligar a rotina é coisa ruim, né? Mas só coisa ruim. Porque o povo tem que entender que você faz uma rotina já. Você só vai adequar algo mais saudável, algo mais que tem propósito de vida também, né? Porque às vezes você vive também sem um propósito, sem uma vontade, sem um porquê de ser saudável. Isso. E é isso que eu estava até conversando esses dias no Instagram, justamente sobre isso, porque o pessoal vai perguntando muito, como é que a pessoa como é que você tem, não é disciplina, é consistência. Como é que a pessoa tem... Eu digo, gente, a gente tem isso com outras coisas. É porque a gente não bota essa disciplina com o que tem que ser feito. Mas uma pessoa que não vai pra academia, ela tem uma rotina, uma disciplina com alguma coisa. Seja assistindo televisão, né? Ou seja jogando videogame. Mas tem. Alguma coisa ela faz. Ou mexendo no celular, a tela do celular. Isso também é uma forma que ela tem uma disciplina. Você tá precisando botar no lugar certo. Fazer Isso. Né? É isso aí. Eu tava lendo as perguntas aqui. Qual é a habilidade que tu traz como essencial na tua profissão? Tu já até citou o amor, né, que tu trouxe da maternidade, mas a gente tirando isso para uma forma mais prática, digamos assim, mais profissional. Habilidade que eu trago na minha profissão. Como eu trabalho com mulheres, eu acho que a minha maior habilidade que eu terminei aprendendo na minha profissão, eu vou até dizer isso, foi lidar com pessoas, foi lidar principalmente com mulheres. Porque cada uma tem o seu jeitinho. Cada uma tem uma forma de eu chegar e dizer uma coisa. O mesmo não que é para uma, eu tenho que aprender a dizer o não para outra. Porque cada uma vai entender diferente. Né? Esses dias mesmo eu disse à pessoa que ela estava inchada. Você está inchada, você tem que melhorar, porque eu sou assim, se eu ver que a cliente tá, eu falo mesmo, eu não vou alisar. Só que ela assim ofendeu, você está me chamando de gorda. Eu disse, calma, eu estou dizendo para você que eu estou vendo que você está assim, está inchada, tudo bem que é devido a tal, você foi para a festa, tal, então você pode, mas vai desinchar. Mas eu preciso lhe dizer porque você tem que dar um freio nos finais de semana, nas bebidas, tal, porque isso está lhe prejudicando.
né? Então é a mesma coisa de dizer que eu estou inchada para outra, quero dizer assim, eu estou mesmo, ou mulher, o que é que eu faço? Então eu já levo para o outro lado, sabe? É desse e jeito. tem outras que já fica chateada. Então, lidar com pessoas, lidar com mulheres, principalmente, é bem difícil e você tem que ter uma habilidade para que elas não lhe vejam como uma inimiga. E sim como uma amiga, uma pessoa que eu estou ali para ajudar. Mesmo falando a verdade, que eu falo assim, que quem ama sempre fala a verdade, mesmo que ela doa. Sim. Mas a pessoa que ama vai lhe falar a verdade e vai descer o sarrafo mesmo. Mas é porque ama. As pessoas que não amam, elas vão sempre falar o que você quer escutar. Né? E eu acho que não é bem por esse lado. Se eu amo minhas alunas, se eu quero o bem delas, eu vou falar a verdade para elas. Mesmo que, infelizmente, elas sintam assim, que eu fui ignorante, que às vezes elas dizem que eu sou ignorante, né? Elas dizem que eu sou bruta. Mas com a convivência, você se acha assim, mais íntima e termina você, né, às vezes falando os palavrões, faz logo, porra. E assim, elas já estão acostumadas com isso, né? Mas é assim mesmo. Isso é o que faz de muito tempo juntas. Mas é só por amor mesmo, né? Não é maldade, não. Qual é a pergunta que mais chega para tu? Assim, não sei se tu abre caixinha de pergunta no Instagram, mas assim, até das alunas mesmo, que mais chega para ti, assim? Que seja mais comum entre várias pessoas, digamos assim. Como ficar com o abdômen como o meu? Qual exercício que faz para... Eu pensei que era o bumbum. Eu acho, mas o abdômen. Como é que faz para ficar com o abdômen seco? Então, as pessoas acham que tem um exercício específico para o abdômen. E, na verdade, não é na academia, né? É na cozinha. Então, você não vai deixar seu abdômen seco na academia de forma alguma. É na cozinha. Então, as suas escolhas dos alimentos que deixam você inflamada, alimentos que deixam você inchada, e muito industrializados que estão, né? Então, isso tudo deixa o abdômen bem inchado, com muita flatulência, então isso vai prejudicar elas. Mas o exercício em si, aí sim, aí depois que você sai da cozinha, que você vai para a academia, aí tem os exercícios de força mesmo, o que eu sempre indico, que é os de musculação, e depois vem os cardios. Mas geralmente mas quem pergunta já quer que você responda. Tal exercício para a pessoa fazer já se levantar. Com o bumbum. Com a barriga sequinha. O bumbum grande. É paciência. É paciência e fazer de tudo. Assim, ter a prescrição do treino, né? Porque a gente tem que fazer a prescrição de acordo com cada uma. Né? E aquela coisa assim, você monta um treino e você vai vendo o feedback daquele cliente. Quando eu trabalho com todas as alunas no mesmo tempo, então geralmente é um treino bem homogêneo, é um treino que todas vão fazer igual, o que vai mudar ali é o quê? A intensidade de cada uma, é o volume da carga, então isso é que vai mudar, mas o exercício é um para todas, né? Porque geralmente elas trabalham junto e é uma briga, porque muitas mulheres tomando as máquinas e os outros querendo usar e a gente ali. Que eu vejo muito briga disso lá na academia, eu escuto muitos clientes reclamar. Mas, infelizmente, todas pagam a academia e todas têm direito de usar os aparelhos. Né? Então, só que elas só podem sair se for todas juntas. Então, não tem... Como elas treinam com tempo cronometrado, ou então por tempo de descanso certinho, eu não posso estar deixando outras pessoas revezarem. Então, infelizmente... Mas quando você treina os alunos online, então os alunos que treinam com uma ou duas pessoas, então é tudo certinho. Então você vai no feedback delas ali para que você mude o treino. Sim. Então vai aí mudando, porque não é uma coisinha, uma coisa já certa. Isso vai fazer o seu bumbum crescer, porque o que pode fazer para uma não vai fazer para outra. Então é aquele feedback, é saber de série, saber como é, você conhecer a aluna. Saber se ela agacha bem, se ela não agacha, o que é que pode fazer de ativação antes para que melhore. É muita coisa que envolve, não é só dizer, ó, faz isso que isso vai melhorar, faz esse agachamento que você vai ficar com o bumbum empinado. Às vezes eu aprendi a agachar primeiro, né? Aprender a agachar, que é muito importante. As pessoas, eu vejo por a mobilidade. Antes você via as pessoas já chegavam, ia direto para o cardio, fazia o cardio para depois ir para a musculação, né? Só que as pessoas não entendem que hoje em dia muitos estudos indicam que faça a mobilidade. Você quer ter um glúteo bonito? Faça mobilidade.
Por que a mobilidade? Por que eu vou fazer a mobilidade para o meu glúteo ou para qualquer músculo do seu corpo? Porque quando a gente alonga aquele músculo, quando a gente hidrata, a gente nutre aquele músculo com sangue, quando a gente vai alongando, você vai jogando muito sangue para todo o seu corpo, ativando ele, avisando o cérebro, ó, vai ter treino. E aquele, além dele estar bem hidratado, ali, aquela musculatura, ele também vai estar mais alongado, ajudando você a executar o treino melhor, né? E também tem, além das ativações específicas para cada músculo, também tem as mobilidades educativas, para que você aumente uma amplitude. Está com dificuldade para agachar, faz os agachamentos educativos, os exercícios de alongamento educativo, que eles ajudam demais, sabe? Até uns 4 anos atrás eu não fazia mobilidade. Né? Porque a atividade física é saúde, é ciência, então a ciência está evoluindo. O que hoje a gente acha que é certo, amanhã ele não pode ser certo, mas ele pode também ser melhor ainda, já vem outra coisa que é melhor. Então, eu não fazia tanta mobilidade. Hoje em dia, todos os meus treinos têm mobilidade, têm exercícios educativos. Mesmo eu já fazendo há muito tempo, eu preciso melhorar o meu agachamento. Eu preciso melhorar, porque quando a gente treina também tem muito encurtamento de músculo, você precisa de fisioterapia, você precisa alongar também na academia, além da fisioterapia. Então, assim, é uma coisa que não para, é uma coisa constante. Todos os dias você tem que fazer, sim, a mesma coisa. E muitas pessoas acham que é perca de tempo fazer a mobilidade. Eu vou perder 10 minutos do meu tempo fazendo isso, vou não. Só que você não sabe que você está perdendo bem mais do que isso, sem fazer. Porque você está perdendo o tempo de estar fazendo um exercício que não está fazendo resultado. Porque o músculo está encurtado, o músculo não está aquecido para aquele exercício que ela vai fazer. Então, não vai adiantar de muita coisa. O seu resultado não vem. A partir do momento que você começa a fazer a mobilidade, você vai notando que o seu corpo vai ficando diferente, porque ele vai ficando mais bonito, o músculo fica mais bonito. Né? Porque ele tem um poder maior de alongar a fibra e de preencher. Não vai ficar aquela coisa pequena. Eu sou a pessoa que diga essa perca de tempo, mas não direi mais, viu? Não diga mais, faça. Você vai ver como isso vai ajudar. No meu treino tem, aí eu sempre 3 séries, aí eu faço, tá bom, já alongou. Ai, não, alongue. E alongue bem pensando, respirando bem. Não faça aquilo como dificuldade. Você sempre procure respirar, levar oxigenação para aquela músculo, porque toda vez que a gente puxa a volta, a nossa respiração leva a quantidade de nutrientes para aqueles músculos, para que o sangue leve nutrientes suficientes para a musculatura, né? Então, assim, faça consciente, pensando, quer botar um celular, uma musicazinha, evita de conversar, pensa no que está fazendo. Porque às vezes as pessoas acham que é só concentração no exercício. Não, é no alongamento. Para o teu alongamento, a tua flexibilidade ficar boa, a nossa carne, tecido mole, ele também tem que estar preparado. Às vezes as pessoas acham que é só os ossos, que as articulações é que vão fazer. Não, às vezes o nosso tecido mole, eles estão muito rígidos. Então você tem que alongar, tem que respirar, para que ele também acompanhe a parte óssea. Né? Essa estrutura óssea nossa também. Porque se a carne, o tecido mole, que eu falo que é o músculo, é a gordura, eles estiverem travados, a articulação também não vai se movimentar direito como tem que ser. Então, assim, é um dominó, um acompanha o outro. Então, você vai alongando devagar, vai sentindo aquela carne, aquela estrutura óssea alongando, vá pensando, vá fazendo com que o seu cérebro também ajude no todo o movimento. Vou começar a alongar, tá? Ô, Rita, e quando tu começou, pensando, voltando pro teu corpo também, teve alguma fase que tu disse, eu quero chegar nesse corpo? Porque uma coisa que eu sempre falo é que a gente precisa ter um objetivo claro, da onde a gente quer chegar. Teve alguma fase que você fez isso, assim, eu quero ter esse corpo? Ou tem. Foi construindo, assim? Não, tem. Eu sempre gostei de mulheres magras, acho lindo, né? E tem uma que é Denise, que ela é da Flórida, eu acho o máximo ela. Então, eu acompanho ela, sempre achei ela linda. E eu sempre disse, eu quero ficar assim, lógico, muito longe, mas a gente tem que ter um foco, né? Então, sempre teve essas mulheres assim que olhavam, e que antes eu não tinha um corpo definido, né? Eu até procurava dizer assim, meu Deus, eu treino, mas eu não tenho um corpo definido, como qualquer pessoa que não é da área, que também pode pensar do mesmo jeito. Só que tem que ter calma. E você não pode parar de treinar. Se você desistir de você,
você está voltando lá para trás. Então, não desista, tá? É paciência. Porque eu não tinha musculatura suficiente, eu não tinha o meu posterior de coxa não era desenvolvido, né? Eu tinha um bumbum porque é da minha genética, aquele bumbumzinho, mas o meu posterior de coxa eu não tinha. Eu não tinha um quadríceps legal, entendeu? Então, assim, é paciência. Eu olhava e até eu escutava outras pessoas falando assim, ela treina, mas ela não tem esse corpo definido. Mas realmente eu não tinha. Porque você vai conquistando aquilo, né? Conquistando com alimentação. Porque antes eu treinava, mas eu comia batatinha. Eu comia um biscoito recheado toda vez depois do almoço. E isso não é alimento. Então, se você treina e não se alimenta, você não tem um acompanhamento com o nutricionista, você não vai chegar onde você quer. Você precisa. Muitas pessoas dizem, mas eu sei o que eu vou comer. Não, não sabe. Você não sabe a quantidade de proteína que seu corpo precisa por dia. Você não sabe a quantidade de carboidrato. Eu tenho um cliente que ainda hoje corta o carboidrato achando que está fazendo certo. E eu falo, não, o nosso corpo se movimenta com carboidrato. O seu cérebro funciona com carboidrato. Então, se você tirar, você está tirando o combustível do seu corpo, do seu dia a dia. Depois você vai ficar flácida, você não vai ganhar músculo, vai ficar envelhecida. Então, as pessoas teimam a dizer que eu já sei fazer, eu sei comer, mas eu não como nada de besteira. Mas ela come quase 1 quilo de amendoim, que é quase 3 mil calorias. Entenderam? Pensando que está comendo saudável, mas não está. Então, o problema das pessoas é não quererem procurar o profissional certo para ajudar elas. E perdendo tempo. Né? Às vezes acham que vão perder dinheiro, né? Mas não, estão perdendo tempo. É isso mesmo. Rita, e para aquela pessoa que diz assim, eu odeio academia. Eita, conta serena. Tem um monte dessas. Tem um monte de pessoas que odeiam academia. Mas, olha, essa pessoa que odeia academia, o que eu vou dizer para ela é, sinto muito em lhe dizer que você é obrigada a amar a academia. Amar a musculação. Porque quem não faz musculação está condenada a envelhecer com um monte de doença. A envelhecer. E olha, se chegar velha, viu? Porque talvez até fique no meio do caminho, né? Porque a musculação, a academia é obrigatório para todo mundo, de criança ao idoso. Quem faz musculação todos os dias previne várias doenças, sem falar que só a musculação vai dar para cada indivíduo a estrutura, a segurar a sua estrutura óssea por mais tempo. Você chega numa velhice sem estar curvado. Você chega numa velhice amarrando o cadastro do seu sapato. Atravessar uma rua. Para você fazer isso, você precisa fazer a musculação. Existem muitas pessoas que dizem, mas eu ando no parque. Andar no parque não vai lhe fazer nada, a não ser só distrair sua mente. Porque andar no parque não vai lhe dar massa magra. Você precisa... Se você disser assim, eu corro no parque, aí tudo bem, porque a corrida já vai lhe dar um gasto, então vai desenvolver uma certa massa magra, porque você faz força para correr, você dá um estímulo ao seu corpo, você está correndo. Mas a musculação, ela é obrigatória. Então, quem diz que não gosta de academia, já vai ajudando o dinheirinho ali para seu caixãozinho. Entenda que é adulto, e adulto faz o que precisa ser feito e não o que gosta. Adulto faz o que precisa ser feito e não o que gosta. Porque o que eu mais escuto é isso, eu não gosto da academia, não, a academia é um saco. Primeiro diz que a academia é lugar que tem um monte de gente, de mulheres magras, metidas, né? Falam isso, que não é lugar de idoso. Eu não vejo isso. Eu acho que, primeiro, se você acha dessa forma, é porque esse preconceito está sendo seu. Não sei, não daquelas pessoas que estão ali na academia. Porque quando eu entro na academia, eu vejo cada um fazendo o seu. Ninguém está olhando o que o outro está fazendo, ninguém está olhando se aquela pessoa está de short curto ou se aquela pessoa é muito velha para estar ali. Eu não vejo ninguém falando de ninguém, cada um fazendo o seu. Então, pare de bobeira, vá-se embora para fazer o seu treino sem olhar para a vida de ninguém. Que talvez essa pessoa que fala isso é que ela vai para a academia olhar para a vida dos outros. Então, assim... Infelizmente, as pessoas têm o seu preconceito e acham que todo mundo tem aquele mesmo preconceito. E não é. A academia é lugar para todo mundo. E a academia está ali só para ajudar eles. E se você não for, sinto muito. Vai ficar... Só você não vai. Só você não, se não for só você não vai, isso mesmo. É complicado.
Rita, quando você parar de dar aula, parar o Rita Personal, como você quer ser lembrada? Rita Personal era aquela mulher que... Aquela mulher que venceu na vida. Aquela mulher que não deixou ser abalada por nada. Aquela mulher que conseguiu passar muitas coisas. Eu acho que coisas que pessoas nunca imaginaram passar e de uma forma leve. Então, eu acho que Rita foi uma profissional exemplar. É isso que eu queria muito que as pessoas lembrassem. Uau. Muito bom, hein? Vamos finalizar? Vamos. Rita, eu queria que se fosse uma frase, que você deixasse uma frase aí, porque alcançasse todas as gerações de pessoas. Qual era a frase que Rita deixaria? Uma frase. Persista no seu sonho. Nunca deixe que nada, nem ninguém diga que você não vai conseguir. Nunca deixe que as consequências da vida bote você lá para baixo. Nunca deixe que pessoas tirem o seu sonho, que pessoas anulem você e coloquem você numa jaula, mesmo você estando livre. Seja você sempre e ame o próximo, mesmo diante de tanta maldade no mundo. Apenas ame. Uau! Encerramos por aqui. Mais alguma pergunta? Não. Não, né? Eu acho que ela fechou... Começou e fechou com chave de ouro, né? Rita, a gente queria muito agradecer você, né? Como você bem disse, pra gente também é isso. Eu acho que tempo é ouro, né? Eu sempre digo que o tempo é bem mais precioso que a gente tem. E principalmente, cada vez mais está ficando mais, né? Porque nossa rotina vai aumentando, né? Então, muito obrigada. Eu sei que você tem uma agenda corridíssima, mas por se dispor a estar aqui com a gente, né? Em um domingo. Então, muito obrigada. Foi uma honra pra gente, né? Ter você aqui. Eu acredito, pode ter certeza que você ganhou 2 admiradores, viu? Porque eu estou vendo os olhos do meu marido. Gente, eu agradeço a vocês. Foi meu primeiro e amei. Assim, eu estava muito ansiosa. Eu sempre tive vontade de participar, né? Porque eu acho o máximo isso aqui. E, assim, muito obrigada a vocês. Assim, obrigada por me escutarem, pela paciência. E, assim, eu só tenho que agradecer a vocês dois, assim, né? Porque eu só sempre vi os dois na academia, mas não tinha intimidade de conversar. Mas muito obrigada, vocês são demais. E parabéns pelo podcast, sucesso. Muito obrigada. Olha, saiba que você inspira muita gente, né? Que continue inspirando, porque as pessoas, você é realmente uma referência na sua área. Você falando aí o que eu já aqui, ela conseguiu isso já. Que bom, né? Eu acho que a melhor coisa é isso, a gente conseguir olhar e dizer que a gente cumpriu e tá cumprindo a nossa missão, né? E então, continue aí inspirando mulheres, né? Eu sei, e você é referência mesmo como mulher, e isso é muito bom. E é isso. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado vocês também que ficaram até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar. E sigam ela, vou deixar o @ dela aí embaixo para vocês olharem tudo direitinho, acompanhar o dia a dia. Ver a rotina dela, que é o máximo. E várias dicas, viu? Ok, fiquem com Deus, até semana que vem e tchau. Tchau.